O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Psicografado por Urtandi Shida. Capítulo 5. A Terra Atual. Parte 3. Pergunta: ainda há tempo para a reforma espiritual desses homens insensíveis? Ramatias, nosso bem-amado irmão Gandhi uma vez disse: viva como se fosse morrer amanhã, mas aprenda como se você fosse viver para sempre. Os homens na maioria inverteram esse conceito, vivem como se nunca fossem morrer, e aprendem para viver apenas o presente, fazendo-se obscurecidos pelas tramas, mentiras, corrupção e manipulações ilícitas. A reforma espiritual não é um passe de mágica, onde o desejo impera. Justamente o desejo deve ser esquecido nessa hora, por ser um hábito desgastante e inoportuno. A força da reforma está no entendimento da alma, na compreensão de que o espírito é a maior riqueza do homem, a qual deve ser preservada pelo amor contínuo e incondicional, desvinculando-o de máculas. Mas, para se chegar a esse estágio não é simples. Não se trata apenas de atravessar uma ponte, porém inúmeras vidas na matéria. Entender provações e os seus ensinamentos, além de perceber a matéria como uma morada provisória para se partir para o universo infinito, e fazer do agora a eternidade. O homem perdeu a vergonha de ser o que deveria abominar, tornando-se vítima de seus próprios atos, e procurando a piedade e o arrependimento somente quando descoberto e exposto à publicidade de seus atos. Isso não é reforma espiritual, mas uma tentativa inútil de se preservar da justiça dos homens, esquecendo-se da existência da justiça de Deus. A reforma espiritual, assim, é uma tarefa árdua que exige forças que a maioria não sabe nem onde buscar. Pergunta: isso é um desafio à humanidade? E quem não está voltado para a esfera espiritualista através de qualquer religião, como promover essa reforma? Isolar-se das tentações? Ramatiz, a vida em si já é um desafio constante. Cabe ao homem retirar da complexidade do plural essencial para fazê-lo crescer em sua unidade, através do aperfeiçoamento da percepção dos fatos do cotidiano. Mas, para isso deve estudar, meditar, trazer para seu íntimo o foco das preocupações que antes eram vistas como problemas existenciais alheios. Ser consequente, entendendo-se como participativa em ambientes onde identidades ou disjunções vibratórias se verificam. O isolamento voluntário não é solução para as dúvidas sobre o espírito, porque não existe receita monolítica que responda às questões da humanidade. Até a unidade de Deus apresenta-se em dinâmica integral. A resposta surge da convivência e da interatividade, que permite ao homem rejeitar princípios descabidos com sua moral, para desenvolver a força necessária e negar a tentação. E desse fortalecimento surge a sede pelo crescimento do espírito, impondo-se questões que exigem respostas íntimas, decorrentes de experiências e da dinamização da inteligência, vendo que causas e consequências ensinam a viver. Pergunta: entretanto, em alguns casos não é necessário o afastamento de situações de risco ou constrangedoras. Por exemplo, manter o alcoólatra longe das bebidas. Ramatiz, existe uma diferença entre se afastar do perigo e se afastar do todo. Lembre-se da flexibilidade sobre a qual lhes falei no início. O homem precisa da sociedade não apenas como vínculo que lhe permita interagir com os semelhantes, mas também para discernir sobre o certo e o errado. O alcoólatra pode ficar longe das bebidas em princípio de tratamento, mas não por toda a vida, cabendo a ele ser forte o suficiente para rejeitar o próprio vício, que só pode ser vencido dessa maneira. E o mesmo acontece com as drogas em geral ou com a corrupção. Como alguém se pode dizer longe da corrupção se a rejeita pelo simples fato de temer ser descoberto? E se o anonimato fosse garantido, qual seria seu comportamento? Assim, os homens devem estar atentos às suas próprias condições de interpretar o certo e o errado, não apenas pelo lado da relatividade das percepções, mas, principalmente, sob o prisma das consequências sobre terceiros e sobre ele mesmo. Caso contrário, estará cultivando para sua vida a melancolia espiritual, por não se conhecer devidamente, e se questionar sobre os seus próprios atos perante uma possível tentação. A dúvida criará em seu espírito a incerteza no que tange às respostas que deverá dar, por não ter construído a firmeza da fé em Deus, principalmente para os momentos decisivos da vida. Pergunta: tudo o que foi visto aqui até agora deixa nas entrelinhas um aspecto macabro que evidencia ser cada vez mais atuante no planeta, que é a obsessão. Parece-me, salvo o melhor juízo,
que os homens estão se descuidando da vigília sobre essa questão. Ramatiz, vigiai e orai, essa é a grande recomendação. O jargão "o preço da liberdade é a eterna vigilância" também deve ser considerado, mas não no âmbito político ou militar, que tolhe as liberdades individuais, porém no sentido de que parte de nosso tempo deve ser ocupado com a vigília sobre os nossos próprios atos, para que possamos então ser racionalmente livres. A ação de obsessores não se dá apenas de forma direta, mas também indiretamente, pelos pequenos acontecimentos da vida que estimulam grandes atos impensados, com fortes consequências que causam arrependimento tardio. O homem mesmo é capaz de se obsediar, criando seus próprios fantasmas em forma de pensamento que o agridem. Pergunta: numa obsessão espiritual clássica, é possível um obsessor levar o obsediado à condição de verdadeira marionete? Ramatiz, a fonte de toda obsessão é o karma plantado pelo próprio obsediado, e a obsessão, na prática, é uma provação pela qual ele passa. O registro de suas dívidas passadas se encontra em seus kamarupas, ou corpos dos desejos e das paixões. O nome deriva de kama, que em sânscrito significa o mesmo que karma, e de rupa, que expressa a forma dos eventos ligados ao espírito. Por conseguinte, a forma dos karmas do espírito. Todo espírito tem um kamarupa para cada encarnação vivida. E cada kamarupa é uma cópia fiel dos corpos densos, com os registros kármicos daquela vida. À medida que o espírito resgata seus karmas, então os kamarupas vão sendo gradualmente extintos. No entanto, enquanto permanecem arquivados, os kamarupas transmitem para o duplo etéreo do encarnado as informações sobre os karmas a serem vividos na encarnação presente. E, atuantes no corpo etéreo, esses registros ou informações são transferidos para o corpo denso gradualmente como provações, incluindo doenças, canalizadas através do fígado. Este órgão é a grande porta de passagem das energias e das patologias do duplo etéreo para o corpo denso. Por essa razão, o fígado é a principal escolha dos obsessores em suas atividades parasitárias ou vampirescas. Além de sugar as energias vitais por ali transmitidas, os obsessores têm acesso às fraquezas do obsediado, conhecendo e intensificando os karmas. Uma das práticas mais comuns também é o trabalho maligno de certos obsessores que transferem algum kamarupa localizado no astral, podendo ou não ser do obsediado, colocando junto ao seu corpo etéreo. Isso revive não somente as pulsões existentes naquele kamarupa, como pode provocar o desencarne do obsediado, da mesma maneira que duplo etéreos podem ser transferidos de indivíduos recém-desencarnados e também colocados junto ao duplo etéreo de obsediados ainda encarnados, em processo de amálgama, provocando os mesmos efeitos do kamarupa. E esses tipos de situação derivam de terríveis magias negras. As grandes ações dos obsessores, no entanto, são exercidas sobre os chakras e, como se sabe, são 7 os principais, regulados a partir do plexo da coroide, localizado na faixa da nuca na medula cervical, na altura da 5ª vértebra. Esse ponto, quando negativamente influenciado ou vibrado, pode desregular fortemente a sincronia dos chakras, que passam a funcionar como peças de uma máquina quebrada ou desajustada, causando o enfraquecimento do obsedado, não apenas no campo físico, mas também nas esferas mental e emocional. Sendo os chakras equivalentes a centros de força energética, o reequilíbrio começa com a vibração que transmita fluidos vitais pelo duplexo da coroide. Tanto que as falanges médicas em certas ocasiões fazem aplicações intensas nesse mesmo ponto, como parte dos tratamentos espirituais. De qualquer forma, os chakras produzem magnetismo específico e este também pode ser afetado pela atividade obsessora. Todos os chakras podem ser atingidos, mas, da mesma maneira que os obsessores têm preferência pelo fígado no vampirismo, também têm preferência pela atuação sobre o chakra coronário, interferindo na região do cérebro, especialmente sobre a glândula pineal. Essa glândula é a principal ligação do encarnado com o seu corpo superior, também denominado de átmico, ligado à alma, que não tem karmas, e que referencia a divindade na eterna caminhada do espírito que, por sua vez, tem karmas. Os fatos que ocorrem no meio ambiente e os acontecimentos vividos ou presenciados pelo encarnado são encaminhados para a glândula pineal pelo chakra frontal, pelo terceiro olho, também chamado de olho de Shiva. Essa primeira ligação gera assim uma reta, um canal do chakra frontal até a pineal. A pineal então também canaliza as informações pertinentes do corpo átmico, interagindo com este pelo caminho mais curto, o formado pela reta. Assim,
As retas chakra frontal pineal e pineal corpo átmico desenham um ângulo de 90. Os catetos. Já a hipotenusa é formada por cada evento externo percebido e que se estende em uma reta direta até o corpo átmico, a representação divina. Isso demonstra, pelo teorema de Pitágoras, que a pineal é o centro das percepções espirituais, alimentando o livre-arbítrio. O homem pode ou não, em cada instante percebido ou vivido, interagir com as manifestações divinas, exigindo dela esforço e mérito através do olho de Shiva até a pineal e, depois, desta até o corpo átmico. Sabendo disso, os obsessores agem de maneira intensa sobre a pineal, interrompendo a interação do encarnado com o seu corpo átmico, que é substituído pela ação do obsessor, que passa a atuar no campo mental do obsediado, e a intervenção sobre o livre-arbítrio. O resultado disso são descontroles da razão e das emoções, egocentrismo exacerbado, ceticismo quanto às coisas do espírito, dificuldade de se relacionar pacificamente, tonteiras, dores de cabeça, anorexia ou bulimia, compulsões, reações similares às do mal de Parkinson e outras situações angustiantes e deprimentes. O magnetismo assim gerado em torno da pineal faz com que o obsessor controle o obsediado à distância numa espécie de robotização do encarnado, por comandos mentais que equivalem a um controle remoto ou a transmissão de pensamento. Pergunta: pode dissertar mais sobre a relação entre o livre-arbítrio e o teorema de Pitágoras? Ramatiz: a premissa é que todos os eventos, que são percebidos pelo homem, representam inputs do sistema que rege o seu processo decisório no cotidiano. Considerar que as informações geradas pelos eventos sejam transmitidas diretamente à glândula pineal, sem referenciá-las como o átmico, seria impor ao homem as circunstâncias que ele presencia ou percebe, numa assimilação autocrática. No momento que lhe é permitido referenciar com a perfeição existente na alma, ele se torna analítico, avalia as informações e de que modo elas podem ser melhor utilizadas no caminho da perfeição, tomando decisões com menos incertezas. Dessa forma, se o caminho para a alma é interrompido ou esquecido, o homem fica vulnerável aos desejos de terceiros, ou pratica atos inconsequentes, tornando sua existência um verdadeiro jogo de sorte ou de reveses, com probabilidades iguais de ocorrência. São maiores os riscos e as incertezas. Pergunta: e se o ângulo reto fosse formado não na pineal, mas junto ao chakra frontal e indo direto ao corpo átmico? Ramatiz: na topologia do microcosmo isso não seria adequado, pois a referência não estaria no sentido da alma, mas longe dela, no campo do inconsciente coletivo. O homem assim estaria se referenciando não por sua alma, mas pela grande confusão de várias naturezas em torno do planeta. E esse erro é uma armadilha na qual caem inúmeros homens, que se ajustam não pela perfeição da própria alma, no livre-arbítrio consciente, mas pelo que os desejos e paixões da coletividade determinam, pelo livre-arbítrio inconsequente. Nesse último caso a alma acaba sendo equivocadamente questionada, e não o inconsciente coletivo, esquecendo-se que este sim está sob o crivo da razão plena. Pergunta: significa então que o livre-arbítrio sempre é permitido por Deus? Ramatiz: esse é um ponto interessante que demonstra a extrema bondade de Deus. Reparem que os canais chakra frontal pineal e pineal corpo átmico formam entre si retas perpendiculares. Da mesma forma que pineal chakra frontal e chakra frontal inconsciente coletivo formam também entre si retas perpendiculares. E retas perpendiculares são ortogonais, ou seja, não são correlacionadas entre si, apresentando tangente zero, o que demonstra que é dada ao homem a chance de escolha sem influências discricionárias, pelo livre-arbítrio. Apenas no primeiro caso, a referência é divina em esfera superior, enquanto, no segundo, a referência é imperfeita baseada em energias plasmadas pelos próprios homens e armazenadas na aura planetária. Pergunta: como se manifesta o inconsciente coletivo? Ramatiz: uma resposta simplória estaria carente de inúmeros valores de suma importância. Mas, no caso mencionado anteriormente, apenas como exemplo para uma rápida compreensão, o inconsciente coletivo agrega ideias, pulsões, anseios, desejos, fantasias, símbolos e formas de pensamento plasmados através da história da humanidade, desde os primórdios, os quais se concentram na aura do planeta em forma de plasma etéreo. Como a Terra é um plano de inúmeras imperfeições, os desejos e as paixões materiais se formam de maneira mais intensa, gerando pesada complexidade etérea,
de onde emergem raízes e frutos plantados em todas as épocas, como o desejo de poder, a sexualidade exagerada e a violência. Mesmo a intenção de um ato terrorista ainda em planejamento é imediatamente incorporada ao inconsciente coletivo, e quando muitas mentes se manifestam da mesma forma quase simultaneamente, são gerados plasmas que atraem os pensamentos em torno dessa ideia, dando-lhes força para serem concretizados na prática. No momento em que o homem não referencia suas decisões na perfeição da alma e apoia-se apenas no inconsciente coletivo, muitas vezes ele desconsidera o amor próprio, para identificar valores que o façam participar da herança deixada por todos os mentais que existem ou existiram na Terra e em torno dela, na espiritualidade. Os quais podem representar uma interminável sequência de equívocos, em um verdadeiro círculo vicioso, perpetuando graves imperfeições. Portanto, é necessário entender que, em termos de vida material, o inconsciente coletivo pode tornar o homem menos egoísta, interagindo com o pensamento de bilhões de outros homens e espíritos de forma homogênea. Porém, em termos espirituais, ele pode tornar-se extremamente egoísta por assumir posturas baseadas em erros históricos que se repetem, que sempre desprezaram o amor ao próximo, o altruísmo e a caridade. E o que tem direcionado a humanidade no sentido do caos e da violência é justamente o desequilíbrio, que considera e imortaliza modismos anacrônicos, racismos, compulsões e falsas verdades, em detrimento da perfeição da alma, o cerne divino do espírito, que se torna esquecida. Pergunta: é possível alguém chegar ao inconsciente coletivo e prever acontecimentos, por exemplo? Ramatiz: sendo os desejos plasmados do campo etéreo, é possível sim que várias pessoas percebam o que está para acontecer, em processo que permite a interação de suas mentes com o que está sendo plasmado como intenção de outros no inconsciente coletivo. Pergunta: e esses plasmas que circundam a aura planetária, constituindo o inconsciente coletivo, serão higienizados pelo astro intruso? Ramatiz: exatamente, pois os pensamentos se aglutinam conforme sintonias do que emanam e, no caso da Terra, o inconsciente coletivo está contaminado por terríveis ódios, vinganças e outras imperfeições. Se esse plasma não for retirado pelo astro intruso, permanecerá na aura planetária, transmitindo para o novo ciclo as mesmas negatividades que existem atualmente, e que tendem a piorar. Isso não teria sentido, pois o novo ciclo deixaria de ser novo para ser uma mera continuação dos problemas anteriores. Pergunta: em relação ao uso do Kamarupa de um encarnado para ser usado como magia negra sobre outro encarnado, poderia esclarecer mais? E como o duplo etéreo de um recém-desencarnado pode ser aproveitado também com essa finalidade? Ramatiz: os Kamarupas são os registros existentes no astral sobre os karmas adquiridos por determinado espírito em cada encarnação que ele viveu. Assim, cada Kamarupa existirá até que os karmas daquele espírito sejam extintos no que tange aquela determinada encarnação, esteja ou não o espírito encarnado. O Kamarupa sendo retirado de seu arquivo e colocado junto ao duplo etéreo do espírito encarnado, faz com que suas paixões passadas sejam reacesas no duplo etéreo, levando o espírito encarnado ao estímulo de reviver faltas cometidas em outras encarnações. Quando isso é feito com o Kamarupa de outro espírito encarnado, cria-se uma triangulação, ou seja, o autor da magia negra, o obsessor, retira um Kamarupa qualquer de um determinado espírito e o coloca junto ao duplo etéreo de outro encarnado, trazendo para este último as pulsões existentes no Kamarupa utilizado. E isso funciona se houver afinidade vibratória entre esses dois espíritos, o que em geral ocorre, pois o obsessor conhece as fraquezas do obsedado e seus pontos mais vulneráveis em termos morais. Isso cai na esfera do Karmarambaka, que em sânscrito significa o karma que em seu curso produz outros karmas. Uma situação em que o obsedado é vítima de um karmana, magia, às custas do Kamarupa de outro encarnado, que também entra na linha da provação. Em situação que pode ser descrita como Duryodhana, ou difícil de ser vencida, porque caso não tratada, não apenas pode desencarnar as vítimas, como deixá-las em estado de torpor no plano espiritual. Quanto à magia negra com duplo etéreo, obedeça ao similar que ocorre em magia branca, quando um monge budista desencarna, e através de um processo tipo amalgama fornece o plasma de seu corpo mental para um encarnado, e o plasma de seu corpo emocional para outro encarnado, numa situação permitida pelas partes envolvidas, sem o comprometimento forçado dos respectivos livre-arbítrios. Com isso,
Os corpos etéreos doados acrescentam sabedoria e equilíbrio aos receptores que já desenvolviam com o monge grande afinidade de atos e de pensamentos, numa continuidade capaz de despertar valores elevados. Por essa razão a procura por um monge reencarnado leva às vezes a mais de uma criança, pois uma é o espírito do próprio monge, uma outra conduz seu corpo mental, e outra ao seu corpo espiritual. No caso da magia negra o processo de amálgama também funciona. Os obsessores se apoderam do duplo etéreo contaminado por doenças e paixões de alguém que está desencarnando, o conservam em procedimento quimioetéreo, e posteriormente realizam o amálgama deste duplo etéreo com o do obsedado, causando a este último enorme carga de sofrimento.